tem uma bomba aí, uma notícia quentíssima que o João Vitor Xavier traz com relação à SAF do Galo, né, João? Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todo o time do Rádio Esportes da Itatiaia. Notícia importante, conseguimos destrinchar o que será a proposta da SAF levada pelo Atlético ao Conselho Deliberativo do clube. Está em processo final de formatação do documento, mas esse documento será levado ao Conselho Deliberativo do Atlético num prazo de aproximadamente 60 dias. Serão duas propostas e não apenas uma a ser analisada pelo Conselho Deliberativo. E aí, obviamente, o Conselho Deliberativo pode escolher por uma, pode escolher por outra ou pode escolher por não fazer a SAF. É soberano o Conselho Deliberativo do Atlético para escolher o melhor caminho para o clube. Proposta número 1. O acionista majoritário faria um aporte de 800 milhões de reais no Atlético. Ele ficaria com 50% da SAF, o Atlético com 37% da SAF e os 4Rs com 13% da SAF. Claro que detalhes mínimos aí de 0,5% para lá, 0,5% para cá pode mudar, mas não mudando a questão dos 50% do acionista ele não majoritário. Ele não seria majoritário. Ele é majoritário, mas ele não é... Ele não compõe... Não é 51%, a palavra dele não é a final. 50,01%. Sim, sim. E essa será uma grande novidade da SAF do Atlético, que daqui a pouquinho vamos explicar com mais detalhes. Com essa primeira proposta de um aporte de 800 milhões, não entram os ativos imobiliários do Atlético. Nem CT, nem Arena MRV. A proposta número 2, que será levada para o Conselho, um aporte aproximado de 1,8 bi. 1,8 bi. E nessa proposta, o investidor novamente fica com 50%, o Atlético com 42% e os 4Rs com cerca de 8%, como pagamento da dívida do Atlético ao que esses empresários colocaram no clube. Eles não estão ganhando. Aquilo que o clube tem de dívida com eles é transformado em percentual, como diria no mercado financeiro, em equity do negócio. Então, ao invés de pagar o dinheiro que deve aos 4Rs, eles ficariam como equity do negócio. Nesse segundo modelo, em que o investidor colocaria 1,8 bi, entrariam a Arena MRV e o CT de Vespasiano no negócio. Mas a Arena e o CT vão para o investidor, vão no percentual do que ele tem na SAF. Porque a Arena e o CT pertenceriam à SAF. Então, se o investidor tem 50% da SAF, ele passa a ter 50% da Arena MRV e 50% do CT. O patrimônio imóvel do Atlético seria aderido à SAF, mas no percentual. Então, o Atlético, se o Atlético tem 42%, o Atlético tem 42% do CT e tem 42% também da Arena MRV. E aí, por que muda de 37 para 42 com os estádio e também CT? Porque não haveria um novo aporte dos 4Rs. Então, o valor desse aporte entraria numa diluição das ações. Então, diminui a ação dos 4Rs nesse modelo de 1,8 bi e aumenta o percentual do Atlético, porque eles não fariam um novo aporte de capital. Então, essa é a proposta que será levada para o Conselho Deliberativo do Atlético estudar. 1,8 bi entrando Arena e CT para a SAF, e aí o investidor ficaria com metade da Arena, metade do CT, mas também está botando um aporte muito maior, 1,8 bi, ou 800 milhões sem participação da Arena e do CT, que ficariam com o clube social, com a sociedade que administra o Clube Atlético Mineiro e não o Clube Atlético Mineiro SAF. E aí, dentro desse processo, a grande diferença do que está sendo visto hoje nos modelos de SAF do Brasil é que não é um modelo em que o acionista se torna dono do Atlético.
O Peter Grieve, por exemplo, que é o nome que nós trouxemos aqui há cerca de um mês, ele não será dono do Atlético ou absoluto nas posições, como o Ronaldo hoje pode ser no Cruzeiro, como o do Botafogo, John Textor no Botafogo, como o grupo 777 que comprou o Vasco no Vasco. O Atlético funcionaria num modelo de acordo de acionistas, em que as decisões para serem tomadas teriam que passar pelos 50% desse investidor, mas pelos 50% da somatória do Atlético, com os seus 42% ou com os seus 37%, e dos 4Rs, com a participação, com o equity que estiverem no negócio, sejam os 8% ou os 13%. Então, ninguém manda sozinho. Teria que ter uma composição para que as decisões forem tomadas, o que, na minha avaliação, acaba sendo benéfico para o clube de futebol Atlético, porque gera uma proteção, né? O Sérgio Coelho, por exemplo, que é presidente do Atlético, ele teria uma voz ativa muito maior, ou quem quer que seja o próximo presidente do Atlético no futuro, uma voz ativa muito maior do que, por exemplo, tem hoje o presidente do Botafogo, o presidente do Cruzeiro, o presidente do Vasco. Então, seria inclusive uma composição, o conselho, né, João? Seria uma composição em que o Atlético, o Clube Atlético Mineiro, essa instituição centenária, fundada no Parque Municipal, está ali na sede de Lourdes, com os seus conselheiros, com a sua torcida, com a sua representação, essa instituição teria uma presença muito maior na gestão do clube do que qualquer outra SAF vista até hoje no futebol brasileiro. Então, essas duas propostas vão para o Conselho Deliberativo do Atlético em cerca de 60 dias, e aí o Conselho Deliberativo do Atlético tomará a decisão se aceita a proposta 1 de 1,8 bi, indo uma participação do estádio e do CT, ou a proposta de 800 mil sem ir nada e esse patrimônio ficando exclusivo para o clube, ou também se o Conselho não aceita, não quer, e o Atlético segue em busca de outra proposta de SAF, ou não vai fazer SAF, o Conselho é soberano para decidir. E aí só um detalhe, para fazer um paralelo aqui, já indo para bater bola com os companheiros, poxa, mas o CT e o estádio passariam a fazer parte da SAF? No caso do Cruzeiro, por exemplo, as duas tocas foram para a SAF. E o Cruzeiro não levou um centavo a mais por isso. Não levou R$1 a mais, e foram toca 1 e toca 2 para a gestão do Ronaldo, para a gestão da SAF. Num outro modelo também, que é o modelo de uma espécie de arrendamento, não é uma transferência de patrimônio, mas o Cruzeiro não recebeu a mais na SAF por isso. Então, tá aí para análise do torcedor que está em casa, para análise da nossa bancada poder comentar a notícia importante em primeira mão aqui na Itatiaia da proposta que vai à mesa dos conselheiros do Galo.